Vamos lá, terminando aí a questão. Então, por que a resposta, né, como eu disse, vai dar n-1 fatorial sobre 2? Pelo seguinte, imagina agora que os pontos dispostos, eu tenho aqui o vértice 1, o vértice 2, o vértice 3, aí vai, uma hora que vai ter o vértice n. Bom, pelo que a gente viu, o vértice, ele é vértice porque para qualquer um deles chega uma seta e sai uma seta. Chega uma e sai uma. Então ele está sempre ligado a duas coisas, uma entrando e uma saindo. Então, eu vou começar, por exemplo, do A1, tanto faz de onde eu começo, né? Porque o negócio é cíclico, então uma hora eu vou ter que voltar para onde eu comecei, então não importa onde eu comecei. Eu vou começar aqui do A1 por simplicidade. De quantas formas, já que eu estou começando por ele, primeira coisa eu vou ver, dele vai ter que sair uma seta para algum lugar. Então, de quantas maneiras pode sair uma seta daqui para algum lugar? Então, do primeiro para o segundo vértice, eu tenho quantas possibilidades de fazer aí uma ligação? Ora, se são n vértices, esse aqui eu vou partir daqui para algum lugar, eu tenho aqui n-1 possibilidades. Então, eu vou ter aqui n-1 formas de fazer essa ligação. Aí vamos supor que eu decidi ir ali para o A4. Cheguei no A4, o que acontece? Obviamente eu não posso voltar para o A1, né? Porque seria... não estou fazendo nada, né? Então eu não posso voltar para o A1 e, obviamente, ele não pode se ligar a ele mesmo. Então esse cara, já que chegou uma seta nele, agora tem que sair uma seta dele. E ele não pode ir nem para ele mesmo e nem para o A1, que é da onde veio a outra. Logo, dos n pontos, sobraram n-2 para ele escolher, porque não pode nem esse nem esse. Então, do segundo vértice para o terceiro vértice, eu vou ter n-2 possibilidades. Aí vamos supor que eu escolher vir para cá. Cheguei aqui, eu não posso voltar para cá. Porque se eu voltasse para cá, ó, só para você entender, se eu voltasse para cá, na verdade eu estaria fechando um triângulo. Aí você vai dizer, por que você não continua daqui então? Voltou para cá, você continua. Já que o polígono não é convexo, tá liberado aí, bunda lelê total. Não é assim. Se eu fizesse isso, para eu, ou acabei e formei um triângulo, mas eu não quero formar um triângulo, eu quero formar um polígono de n lados, ou eu continuaria. Mas se eu continuar, sei lá, para cá, eu furei o que é um vértice, né? Porque se eu faço isso, para esse vértice aqui, eu tenho uma, duas, 10 ligações. E só pode ter duas. Então, na verdade, isso não pode. Isso aqui eu tô maluco. Então, daqui, eu tenho que ir para algum lugar. Só que esse algum lugar não pode ser nem voltar para o A4, porque senão eu não estou fazendo nada. Não pode ser vir para cá. E não pode ir para ele mesmo. Então, daqui, eu tenho n-3 possibilidades. Porque eu posso ir para qualquer lugar, menos para esses 3. Então aqui vai ser n-3. E aí já fica tranquilo, né? Tá na escadinha, né? Eu tinha n-1, depois desceu para n-2, n-3. Alguma hora você for ligando, vai chegar um momento que você vai ter só uma possibilidade. Porque na hora que você tem que completar a figura, quando você fecha a figura, você não tem mais escolha. Vai diminuindo ali de 1 em 1. Então vai ser n-1, n-2, n-3 até fechar. Então, isso vai dar, inicialmente, né, sem isso aqui, ó, inicialmente daria n-1, n-2, n-3 até 1. Isso é exatamente o que significa n-1 fatorial. Mas, como é combinatória, né, sempre falta alguma coisa, e no caso está faltando dividir por 2. Eu afirmo que a gente precisa aqui dividir por 2 para acertar. Por que tem que dividir por 2? Pelo seguinte, é como se fosse aqui a escolha do horário, do sentido horário ou sentido anti-horário. Aí você fala, como assim sentido horário, sentido horário ou anti-horário? Vê esse exemplo aqui de quadrilátero que fica mais tranquilo. Esse desenho aqui, esse quadrilátero aqui, eu construí com essas setas aqui. Eu fui partindo daqui, fui para a direita, aí depois foi aquele diagonal para a esquerda, depois fui para a direita de novo, depois diagonal para cima. Agora, esse mesmo polígono, com essa ideia de seta aí, se eu tivesse invertido todas as setas, eu teria obtido o mesmo polígono. Então, esse dividir por 2 aí é isso, ó, porque na hora que eu partir, eu
Saindo daqui, eu escolhi vir para cá, aí depois fui completando. Só que quando eu parti daqui, em vez de ir para lá para a direita, eu poderia ter ido primeiro para a diagonal. E depois ter feito isso, depois ter feito isso, depois ter feito isso. Eu inverti o sentido de todas as setas. Repara aí, ó. Essa seta está para a direita, agora está para a esquerda. Essa aqui estava para baixo, agora está para cima. Essa aqui estava para cima, agora está para baixo. O que eu fiz? Inverti o sentido todo do negócio. Em vez de caminhar aqui no sentido, digamos, horário, eu caminhei no sentido anti-horário. Entre aspas. Então, é o mesmo polígono que foi formado. Eu estou considerando que são dois polígonos diferentes, mas na verdade eles são iguais. Então, dentro desse n menos 1 fatorial, eu tenho que dividir por 2 por causa disso. Que é esse caso aqui, em que ir do primeiro para o segundo foi essa possibilidade aqui, ou esse caso aqui, que do primeiro para o segundo na verdade foi essa. Mas no final o polígono é o mesmo. Porque, na verdade, essa ideia das setas é para você visualizar melhor, né? Mas o polígono, na verdade, não tem seta, né? Esse polígono é exatamente igual a esse. Porque não existe o negócio da seta quando você olha o polígono. Por isso a gente divide por 2, porque cada polígono está sendo contado 2 vezes com esse raciocínio. Mas está aí a resposta. Número de polígonos que eu consigo formar com n vértices é n menos 1 fatorial sobre 2. Beleza? Valeu!